A paz do Senhor para todos, queridos irmãos. Aqui é o pastor Paulo Henrique e hoje, dando continuidade à série de mensagens expositivas no livro de Salmos, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a exposição do Salmo 22. Diz assim o texto bíblico: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me faz nascer, e me preservaste, estando eu ainda ao seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Baçã me rodeiam. Contra mim abre a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como a cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão me olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel, pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor, na congregação cumprirei os meus votos, e na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão os senhores que te buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois o Senhor é o reino, e é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos vós que descem ao pó, e se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele, ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Amém. Bom, esse salmo, o título original do salmo, é Salmo de Davi para o cantor mor sobre Ajalet Ha-Ishar, que é comumente traduzida como Corça da Manhã. Aparentemente, esse salmo era cantado no compasso musical ou na melodia da canção que tinha esse título. Os salmos 22 e 24 formam uma trilogia fantástica. Eles são conhecidos e amados por apresentarem Cristo como pastor. O Salmo 22 retrata o bom pastor na cruz, morrendo por suas ovelhas, como diz João 10 e 11. No Salmo 23, o grande pastor está com o cajado, cuidando ternamente das suas ovelhas, como diz Hebreus 13, 20 ao 21. E no Salmo 24, o supremo pastor está com a coroa e aparece como o rei da glória para buscar as suas ovelhas e recompensá-las, como diz 1 Pedro 5 e 4. Isso nos mostra que Cristo morreu por nós no passado, Cristo vive por nós no presente e Cristo virá por nós no futuro. O Salmo 22 é um salmo de profunda lamentação, que se encerra com um salmo de louvor a Deus e libertação. O lamento pessoal de Davi, no qual ele expressa a ferocidade com que seus inimigos o atacam, caracteriza os primeiros 21 versículos, enquanto louvor e ação de graças pela vitória descrevem os 10 últimos.
Embora o Salmo fale da aflição particular de Davi e como o Senhor o libertou, também se refere profeticamente à crucificação e à ressurreição de Jesus, pois algumas de suas declarações não poderiam se aplicar a Davi nem a outro acontecimento da história, exceto a crucificação de Jesus. Os termos que Davi utiliza para descrever a situação são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, ele pôde avançar 1000 anos para descrever precisamente as experiências do nosso Senhor e Salvador Jesus, tanto sua morte cruel como a sua ressurreição vitoriosa. O Salmo retrata cenas tão vívidas da crucificação que alguém pensaria que o autor estivesse em pé aos pés da cruz. Ele relata as palavras de Jesus no momento extremo, os escárnios dos seus inimigos, suas mãos e pés transpassados, as suas vestes repartidas. Por isso, esse salmo messiânico é apropriadamente chamado de Salmo da Crucificação ou Salmo da Cruz. O Salmo 22 ele pode ser dividido em duas partes. Dos versículos 1 a 21, Davi descreve a sua própria agonia de morte iminente, alternando lamentação, confissão e petição. Essa parte também nos remete profeticamente aos sofrimentos de Cristo na cruz. Nos versículos 22 a 31, Davi expressa uma esperança triunfante de vitória, acompanhada de uma série de votos solenes de louvar ao Senhor no meio da congregação dos justos, e que profeticamente aponta para a ressurreição de Cristo e suas implicações missionárias. Bom, então, dos versículos 1 ao 21, nós vemos a noite escura da alma de Davi. Nesse salmo, vemos um homem bom cercado por inimigos que zombam dele, se alegram com os seus sofrimentos e que o submetem a torturas físicas. Esse homem se volta para Deus, em quem o confiou durante toda a sua vida, e recebe a certeza de que será vitorioso sobre a morte. O salmo começa com um grito de abandono, como nos mostra o versículo 1. Deus, meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação, de minha salvação as palavras do meu bramido? Davi, aqui ele grita em angústia, e ele pergunta por quê. Onde estava a presença de Deus naquele momento? Esse é o tipo de clamor de uma pessoa que confia no Senhor, mas sofre o abandono de Deus. Jesus usou as mesmas palavras, Deus meu, por que me desamparastes, em aramaico, para expressar os seus sentimentos na crucificação. A expressão me desamparaste é uma forte expressão para o abandono pessoal, profundamente sentido por Davi e absolutamente experimentado por Cristo na cruz. O senso de abandono domina Davi e o silêncio de Deus o perturba. Deus parecia não estar ouvindo as palavras do seu bramido, que aqui expressam a ideia de gemidos e lamentos como o rugir de um leão. Do ponto de vista histórico, a circunstância que provocou o grito da angústia de Davi pode ter sido a ameaça mortal dos seus inimigos cruéis, que são comparados a touros, a leões e a cães selvagens, acompanhada de uma grave enfermidade. Do ponto de vista profético, a circunstância que causou o grito de angústia de Cristo na cruz foi o fato dele ter tomado nosso lugar na cruz. Jesus clamou ao Pai, mas não houve resposta. Isso porque, como nos mostra a sua oração do Getsemane, ele aceitou pagar pelos nossos pecados e receber sobre si a maldição de toda a punição divina que os nossos pecados mereciam. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Apesar do abandono aparente do silêncio de Deus, os versículos 2 a 5 mostram a determinação de Davi em continuar confiando e buscando o Senhor. Davi não perdeu a fé, mesmo enquanto descrevia seu intenso sofrimento e perseguição, que agravava ainda mais a sua inquietude e esgotamento. No versículo 2 ele declara, Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Enquanto a aflição o deprimia e a sua mente ficava desassossegada, ele só podia continuar clamando ao Senhor dia e noite. Ele se sente abandonado por Deus, mas sabe que Deus sempre esteve perto do seu povo. Nos versículos 3 a 5, Davi recorda as experiências do passado. Ele diz, contudo, tu és santo,
entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. A ideia aqui é que os louvores do seu povo no santuário serviam como um trono no qual Deus se assentava. Isso demonstra que Deus era o objeto do louvor e da confiança de Israel. A expressão confiaram no original hebraico é uma das grandes palavras usadas no Antigo Testamento para a fé. Israel havia confiado no Senhor no passado e foi socorrido. A conclusão de Davi é óbvia. Deus fora fiel às gerações anteriores. Com certeza, continuará fiel àqueles que recorrem a ele, de modo que eles não serão decepcionados ou envergonhados. Depois de citar a confiança dos seus antepassados e o livramento que eles receberam, Davi descreve no versículos 6 a 8 a ação arrogante dos seus inimigos que zombavam dele e o desprezavam. O sofrimento de Davi, somado ao desprezo dos seus inimigos, fez com que ele se sentisse menos do que um ser humano, como um verme, como diz o versículo 8. O 6, aliás, que diz: mas eu sou um verme e não um homem, indicando que ele se sentia desamparado ou envergonhado. O verme simboliza alguém extremamente fraco e indefeso, um objeto de desprezo em que se pisa sem consideração. Quando uma pessoa despreza a outra, ela a trata como se fosse menos do que um ser humano. Por isso, o desprezo é doloroso. No versículo 7, Davi diz: todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. A expressão afrouxam os lábios é uma expressão idiomática que representa desprezo e também é um gesto de zombaria, semelhante a mostrar a língua. Eles meneiam, ou seja, balançam suas cabeças, não em compaixão, mas de alegria. O sofrimento de Davi é motivo de alegria para os seus inimigos. Quando Davi se achava no fundo do poço, os seus inimigos ridicularizaram também a sua fé no Senhor. O desprezo dele se expressa nas palavras do versículo 8. Confiou no Senhor, livre-o, salve-o, pois nele tem prazer. Os seus inimigos dizem isso como um gracejo, pois eles não demonstram qualquer expectativa de que Deus intervenha e salve o seu servo. Esses 2 versículos também descrevem com grande exatidão os gestos e as palavras de desprezo com que tantos líderes religiosos judaicos, que odiavam a verdade, como as autoridades romanas, que eram indiferentes à verdade, insultavam a Jesus. Entretanto, quando experimentamos a dor da rejeição e do desprezo, devemos concentrar-nos na esperança e na vitória que Deus nos promete. Foi isso que Davi fez nos versículos 9 a 11, que diz: contudo, tu és quem me faz nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Esses versículos nos mostram que o amoroso relacionamento de Deus conosco começa antes mesmo de nascermos. Desde cedo e ao longo de toda a sua vida, Davi aprendeu a confiar em Deus. Por isso, em vez de duvidar da bondade de Deus, ele reafirma a sua fé no Deus Todo-Poderoso e clama a ele por socorro. Nos versículos 12 a 18, Davi emprega várias metáforas para descrever as provações que enfrentava. As metáforas são figuras de linguagem muito utilizadas na poesia bíblica, pois servem para envolver a mente e despertar as emoções. Desse modo, somos convidados a entrar na história e nos colocar no lugar de Davi, enquanto ele se vê cercado de inimigos cruéis, a quem ele compara a animais ferozes como touros, leões e cães selvagens. Também somos convidados a sentir o que Davi sentia quando descreve o seu completo esgotamento e a sua fraqueza desesperada diante das circunstâncias de iminente perigo. A sua aflição era tão profunda que ele sentia que a sua vitalidade e coragem o havia abandonado. As suas forças tinham evaporado como quando um homem derrama água de um vaso no chão. Ele tinha perdido a sua firmeza
como os ossos, porque os seus ossos se desconjuntaram. O seu coração tinha se derretido como se fosse de cera, e a sua vitalidade era tão seca como um caco de barro. Não conseguia mais falar, pois a sua língua rígida e seca tinha se apegado ao céu da boca, e se sente agora como se estivesse na sepultura. Essas figuras simbólicas, usadas por Davi, refletiam o turbilhão de sentimentos provocados pela ameaça dos seus inimigos que o cercavam. Embora Davi utilize essas imagens vívidas para descrever a sua angústia e a sua luta contra a morte, elas na verdade descrevem com perfeita exatidão os sofrimentos e a agonia de Cristo na cruz. Davi olha para si mesmo e acaba, nos versículos 14 a 18, fazendo uma descrição profética da crucificação, que era um meio de execução desconhecido até os tempos romanos. A dor, a sede extrema, a asfixia e a agonia imposta aos pés e às mãos era um retrato da crucificação muito nítido. No entanto, Cristo não morreu como alguém vencido pela morte. Morreu vitorioso contra as forças do mal, conforme o predeterminado plano de Deus, como diz Atos 4, 27 a 28. Davi, como um profeta, estava descrevendo em detalhes o que aconteceria ao Messias muitos séculos depois, como deixa claro os versículos 16 e 18, onde ele diz que as suas mãos e os seus pés foram transpassados, as suas vestes seriam repartidas e lançariam sorte sobre a sua túnica. Nos versículos 19 a 20, Davi tira os olhos dos seus problemas e olha para o alto, para o Senhor. Ele ora mais uma vez, pedindo pelas forças que ele precisava. No versículo 19 ele diz: Tu, porém, Senhor, não te afaste de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Até esse momento, o foco do salmo era Davi e os seus sofrimentos. No entanto, o Senhor, que parecia tão distante, agora é chamado a se aproximar para socorrer e livrar e salvar Davi. E no versículo 21, Davi diz: Sim, tu me respondes, indicando uma mudança repentina e drástica na situação que Davi vivia, saindo de um tom lamentoso para agora um tom triunfante. E agora nós temos do versículo 22 a 31 a chegada da luz do dia sobre a vida de Davi. O salmo, que começou com uma sensação de desespero por causa do abandono de Deus, termina em adoração e gratidão. Os versículos 22 a 31 dedicam-se à exaltação do Senhor, muito mais do que qualquer outro salmo de lamentação. Embora do ponto de vista histórico, o salmo trate de um homem piedoso que foi liberto de seus sofrimentos e dos seus inimigos, a aplicação messiânica do salmo foi naturalmente a causa de tão longa expressão de louvor, pois aqui aponta para o Senhor Jesus ressuscitado dentre os mortos. Nessa segunda parte do salmo, a cena muda subitamente da tempestade horrível para a calmaria, do sofrimento para a glória, da súplica para o louvor. Não sabemos se a situação dele já tinha mudado, mas Davi, convicto agora de que Deus o ouviu e irá lhe dar vitória, exulta agora perante o Senhor. Por isso ele convida todos que confiam no Senhor a se unir a ele em adoração a Deus, como mostra os versículos 22 e 23 que dizem: Aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, glorificai-o vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai vós todos, posteridade de Israel. A razão para esse louvor é que Deus se lembrou do seu servo aflito e respondeu o seu clamor por socorro, como deixa claro o versículo 24. Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Assim Davi iria louvar a Deus no meio do povo, da congregação, e cumpriria os seus votos, como diz o versículo 25. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. A sua libertação, em particular, merecia um testemunho público. Assim como fez Davi, Deus pode libertar-nos maravilhosamente nos momentos de nossos sofrimentos particulares. Porém, devemos estar preparados para oferecer um louvor público por seu cuidado. Nos versículos 27 a 30,
Davi estende a sua visão e profetiza que todas as nações se juntarão em louvor ao Senhor e que as maravilhosas obras de Deus serão contadas de uma geração até a outra. Apesar de, no contexto histórico, significar que a vitória que Deus dera a Davi seria conhecida em locais muito além de Judá, o seu sentido pleno aponta para o Senhor Jesus e a pregação do Evangelho em todas as nações. Assim, o salmo que começou com uma nota dolorosa de abandono e sofrimento termina com a alegria universal da redenção divina. O salmo que começou como um brado de abandono termina com a expressão: contarão que foi ele quem o fez, que aponta para o grande clamor do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, que disse: está consumado. Charles Spurgeon diz que a cruz é o grito de Deus para o mundo: você não pode salvar a si mesmo. E concluindo, esse salmo não descreve apenas os sofrimentos e vitória de Davi, mas também profetiza realidades da vida e da obra de outro rei, Jesus, que se fez servo para salvar pecadores. Agostinho disse que a cruz foi o púlpito onde Deus pregou o amor. Isso nos mostra o quanto Deus nos ama. E ele deseja que a nossa confiança e esperança estejam nele somente. Esse salmo também expressa em menor grau e intensidade a experiência dos crentes nesse mundo. Algumas vezes nos sentimos abandonados e desprezados. Esperamos visitas que não acontecem, telefonemas ou cartas que nunca chegam e pensamos: como seria bom sentir que a nossa vida é importante para alguém? Nesses momentos nos sentimos abandonados por todos e o pior, em períodos de grande aflição, parece que até mesmo Deus nos abandonou. João Calvino disse que não existe um sequer dentre todos os santos que não experimente em seu ser um dia ou outro a mesma coisa. Sim, o crente por vezes pode sentir isso, pode sentir-se como Davi no início desse salmo, pode sentir-se abandonado por Deus. Quem, diante da dor e do sofrimento intenso, nunca se sentiu como se tivesse sido abandonado por Deus? Matthew Henry diz: isso pode ser aplicar a qualquer filho de Deus, deprimido, aflito, com tormentos e terror, o abandono espiritual e a aflição mais dolorosa dos santos. E nesses momentos, assim como Davi, nós clamamos e clamamos ao Senhor de dia e de noite, mas parece que ele não nos ouve, ou então que não se importa conosco. Deus parece longe, distante de nós. Mas, na verdade, é o nosso coração enganoso e as nossas emoções que nos traem. O problema é emocional e não teológico. A verdade é que Deus nunca está distante. Ele nunca nos abandona ou deixa sós. Não porque merecemos, mas porque Ele é fiel e nos trata com misericórdia e amor. Josemar Bessa diz que a cruz grita duas coisas para mim todos os dias: você é indigno, mas amado. Há momentos que passamos pela noite escura da alma, como diz o Salmo, mas o Salmo 30, versículo 5 diz: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. O sofrimento não indica que Deus está longe ou que nos abandonou antes, como diz Augusto Nicodemos. Deus permite o sofrimento para nos lembrar que o céu não é aqui. Devemos crer em fatos e não nas nossas emoções. O Salmo 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é fiel e estará sempre do lado daqueles que o buscam. Uma de suas promessas preciosas para aqueles que confiam nele está em Hebreus 13:5, que diz: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Que Deus abençoe todos, queridos irmãos, no nome de Jesus. Amém.